Bom, que acontece? Vamos lá. A gente vai lá, começa lá a fazer balé, né? Vê se alguém já passou por isso em algum momento da vida. Chega lá na sala de balé, ou começa a assistir as lives, né, da tia louca, da tia Mari louca, e aí começa a escutar lá, Tandi, GT, Ronda Jan, Pas de Bourrée, Passei, Pas deixar, enfim, começa a ouvir aquele monte de nome. E aí aquilo vai fazendo um bug na cabeça. O que acontece? No balé, a gente tem vários passos. E cada passo tem um dito nome, ok? Porém, os nomes, eles são em francês. Sim? E aí já fica difícil aí, né? Porque a pronúncia já fica mais complicada. Aí a gente escuta, fala, meu Deus, o que é tudo isso? Só que qual que é a grande questão? A grande questão é que quando a gente fica muito preso a decorar o nome dos passos, a entender o nome dos passos, a gente usa uma parte do nosso cérebro para isso, concorda? Se eu ocupo a minha mente para decorar o nome dos passos fora da minha aula de balé, ok? Show? É uma maneira de você estudar também, ok? Agora, se na minha aula de balé o professor começa a falar o nome dos passos, eu começo a ter bug, é porque eu estou tentando ocupar a minha mente em decorar nome no lugar que não é para decorar nome. Na sala de aula, a gente tem que tentar entender como é a execução do movimento. Como é, onde tem força, onde não tem. E não qual é o nome de cada movimento. A minha atenção não tem que estar naquilo. Por quê? Mai, você está falando que bailarino não tem que saber fazer, não tem que saber o nome dos passos? Não. Eu só estou falando que bailarino não tem que queimar o QI com isso dentro da sala de aula. Dentro da sala de aula, a gente vai ter um retorno muito maior na nossa dança se a gente se preocupar em como executar o movimento. Ao mesmo tempo, sem a gente perceber, o nome dos passos vão se impregnando na gente. Sim? Tô lá, todo dia chego na minha aula, o professor fala lá, frente à barra. Nós vamos aprender uns nomes de passos aqui hoje, tá? Para vocês não ficarem tristes comigo. Vamos lá. Todo dia eu chego lá na minha aula, o professor fala, frente para barra, primeira posição, Tandi à frente, GT ao lado. Sim? E aí, eu vou entendendo, o Tandi, então, não tira o pé do chão. Qual a diferença entre o Tandi e um GT? Sim? Tandi, eu não tiro o pé do chão. No GT, eu tiro o pé do chão. E aí, eu começo a entender a diferença na execução do movimento. Não necessariamente estou preocupada lá, gastando todo o meu QI em decorar os passos. E é muito comum bailarinas adultas e até bailarinos chegarem na sala de aula, escutar aquele monte de nome de passo e dar um bug. E aí a pessoa trava, ela fica só tentando diferenciar um nome para o outro, mas ela não se liga, não presta atenção na execução. Sendo que o que vai fazer a bailarina dançar e ser bonita, linda, segura, graciosa é a execução. Show? Então, cuidado com isso. Não estou dizendo que a gente não tem que dar atenção, mas eu estou dizendo que não é na sala de aula. Então, você quer comprar um livro que fale lá sobre o nome dos passos de balé, você quer baixar um e-book que fale lá o dicionário do balé. Show! Show de bola! Mas não use a sua aula para isso. Use a sua aula para realmente entender o que é um Tandi, onde estão as forças desse Tandi, o que é um GT, onde estão as forças desse GT. Sim, isso vai trazer resultado para a sua dança. E aí eu vou dar uma dica para vocês. Sabe qual é a melhor maneira que eu conheço para a gente conseguir assimilar melhor o nome dos passos? É você criar o raio do caderninho do balé. Sim, ó. Nossa, eu falei isso há tantos anos atrás. Foi, Tia Ju? Nossa, quando começou o balé online, eu falei do caderninho do balé. O que é o caderninho do balé? Você pega um caderninho lá, sabe o caderninho? Esses caderninhos de arame baratinho. Caderninho, sim? E você escreve lá, caderno do balé.
Você vai para sua aula, chega lá na sua aula, você vai ter acesso ao tandi, ao GT, ao plié, ao raio do monte de nome de passo. Você volta para casa e escreve quais foram os passos que você conseguiu realmente aprender, realmente decorar ali. Não, ó, o tandi. E aí você vai escrever como executar o tandi. Você vai escreva tandi da maneira como você consegue entender aquilo. Se é escrever T-A-N-D-I, tandi, escreve tandi. Esse é o primeiro processo. Por quê? Você está escrevendo da maneira que você escuta do seu professor. E aí do lado você puxa um tracinho e escreve o que é o tandi. Ah, o tandi é quando a perna sai debaixo do meu quadril e eu levo ela para um determinado lugar. Pode ser à frente, pode ser ao lado, pode ser atrás. Pronto. Esse é o primeiro processo. Depois, você vai ter o seu dia de estudar o nome dos passos, já que você quer decorar o nome dos passos, sim? Aí você vai lá e vai colocar no Google, Pai Google. Você vai lá no Pai Google e coloca Tandi, T-A-N-D-I, balé. E ele vai te sugerir a palavra correta. Sim? E aí você vai estudando isso. Ou você pode baixar um dicionário ou comprar um livro, enfim, tudo bem? E aí você vai entendendo como escreve, como pronuncia, o que é aquele movimento, e você vai criando o seu caderninho baseado nas coisas que você tem aprendido na sua aula. Isso vai fazer com que você faça uma revisão do que você aprendeu na aula. Quando a gente escreve, a gente para pensar naquilo que a gente aprendeu, a gente acaba fixando melhor o aprendizado. E aí, você vai ter um dia na semana que você vai sentar e rever, ou um dia no mês, que você vai sentar e rever o caderninho, porque só escrever não adianta nada. Sim? Tem que ir lá e rever o caderninho. Mas aí você olha aquilo e você fala, nossa, olha as anotações que eu fiz referente ao tandi. Isso, depois de um mês, você fala, cara, olha que loucura, agora eu já consigo anotar mais isso, isso e isso que eu percebo no meu tandi. E aí você vai somando. Show? Eu, de toda a experiência que eu tenho, a maneira mais administrável para a gente decorar o nome dos passos é dessa maneira. Enfiar o dicionário goela abaixo, gente, nunca vi resolver com ninguém. A melhor maneira é você pegar o que você está aprendendo na sua aula e estudar aquilo. Ah, quer decorar o nome, quer saber como escreve, quer saber como pronuncia, mas pense na execução. Show? Primeiro passo que quem chega numa aula de balé vai escutar. Fala, Tia Ju, primeiro passo. Plié. Plié. Boa, Tia Ju. Boa, Tia Ju. Plié. O que é o plié? O plié é quando a gente dobra os joelhos e o nosso tronco afunda. Sim? Tem várias forças envolvidas em um plié. E o plié, ele tem o demi-plié, que é quando eu dobro só um pouquinho, e ele tem o grand plié, que é quando eu vou até lá embaixo. E aí eu volto. Qual é o problema disso? Que decorar só isso não me faz uma bailarina linda, maravilhosa. Eu preciso entender quais são as forças. Vou ficar na diagonal. Num plié, eu preciso, pensando de baixo para cima, pisar com o dedinho do pé no chão. Para quê? Para ativar arco do pé. Percebe lá meu pé, ó? Soltinho lá para frente. Quando eu piso com o dedinho, eu ativo o arco do pé. Sim, o meu pé roda. Dessa maneira, toda essa base do meu pé lateral... deixa eu ver aqui o que eu posso falar. Lateral, quando eu estou em primeira parte de trás. Sim? Toda a parte de trás aqui do meu pé, nessa posição que eu estou, fica apoiada no chão. E aí eu tenho mais estabilidade. Então, no plié, a gente precisa pressionar o dedinho do pé no chão. Eu aperto o chão com o dedinho do pé. Isso ajuda a levantar o arco do meu pé. Conforme eu desço para o meu plié, pressionando o dedinho ajuda a manter os joelhos para trás, porque isso é importantíssimo no plié. Além disso, o meu bumbum tem que estar para frente. Então, existe uma força empurrando o chão, uma força puxando o meu joelho para trás, uma força empurrando o meu xixi para frente e uma força crescendo minhas costas para cima. Show? Não vou falar mais de força nenhuma, senão vai tumultuar. Esse é o demi. Quando eu faço o grand plié, eu vou até lá embaixo, ó. No demi, meu calcanhar não sai do chão.
No grand plié, ele sai do chão, porém, eu não posso relaxar. Eu tenho que manter lá uma tensão. E o calcanhar sai o mínimo necessário. Não posso fazer isso. É o mínimo necessário. E aí eu volto, passo pelo demi-plié e estico. Os pliés da vida podem acontecer em primeira posição, em segunda posição, em terceira, em quarta e em quinta. Sim? Olha só, tem uma aula que eu disponibilizei para a galera que se inscreveu para a Jornada da Bailarina Adulta, que ensina toda essa base do que eu tô falando aqui. Posição dos pés, como encaixar seu corpo, sim? Se você se inscreveu, essa aula tá lá no seu e-mail. Vasculha lá, se você não achar, me manda um e-mail. E aí, beleza. Esse é o nosso plié. Qual é o cuidado? O único cuidado que eu tenho que tomar no plié é comparando todas as posições. Que em segunda posição, o meu demi-plié é pequenininho e o calcanhar não sai do chão, como todas as outras posições. Mas no meu grand plié, o meu calcanhar também não sai do chão e o meu xixi fica na linha do meu joelho. Porque se eu desço o meu xixi da linha do meu joelho, eu começo a machucar o meu quadril. Gente, vocês percebem que isso aqui é aquele sapinho errado, que as pessoas criticaram o sapinho da vida? É esse aqui, ó, o sapinho errado é isso aqui. Não, a segunda posição também. Tem que ficar aqui, porque senão eu machuco o meu quadril. Show? Qual o outro passo que falaram aí, Tia Ju? Tia Ju, vou ligar esse ventilador aqui. Falaram relevé. Relevé? Relevé e elevé. Meus fios da vida aqui. Relevé e elevé. Vamos lá. Relevé com R de rato, sim? Ou elevé. A gente ensinava isso para minhas crianças. Vamos lá. No elevé sem o R, a gente só sobe. Do jeito que eu tô, com o joelho esticado, eu subo na meia ponta. Cuidado. A gente só sobe na pontinha quando a gente tem uma sapatilha especial chamada sapatilha de ponta, que ela tem uma proteção bem forte em volta dos dedos para conseguir sustentar o meu corpo. No balé, quando a gente começa balé, a gente começa com meia ponta, que é essa sapatilha que eu tô, é um paninho. Então, na hora que eu faço um elevé, sim? Subir. Eu subo até a dobra dos meus dedos, o máximo que eu puder, com o joelho esticado. Isso é o elevé. Já no relevé, que tem o R, eu faço um plié e subo. Então, existe uma maneira de subir com os joelhos esticados, que é o elevé. E existe uma maneira de subir por plié. Primeiro eu faço o plié para empurrar o chão e subir, que é o relevé. Show? Muitas forças acontecem no elevé e no relevé. Basicamente, o que eu tenho que pensar? Deixa eu ver se tem alguma diferença entre os dois. Até que não. Vamos lá. Basicamente, o que eu tenho que pensar? Se for um elevé, eu vou pensar em empurrar calcanhares para frente, puxar patela para cima, que é quando a gente estica o joelho bonitinho, igual eu ensinei na aula que eu mandei para a galera que vai participar da jornada. E o xixi vai estar para frente. Sim? Não posso estar lá assim, ó, popozuda. Ok? Não posso estar assim. Xixi para frente. Quando eu tô aqui nessa posição, eu subo empurrando os calcanhares para frente. Cuidado com isso no elevé. E um outro cuidado que eu tenho que tomar no elevé é quando a gente deixa o calcanhar pesar. Não, a força tem que estar em sentir alongar essa parte aqui, ó, do meu tornozelo. Sim, se eu paro aqui, ó, para mim, Mari, eu não tô sentindo o tornozelo, a frente do meu tornozelo. Eu tenho que empurrar o meu tornozelo para fora quando eu faço elevé. Por que eu tenho que fazer isso? Porque o dia que eu estiver na ponta, se eu não empurrar esse tornozelo para fora, eu não me sustento na ponta. E aí a galera faz balé e não fica fazendo muita força, porque dói, sabe? Balé dói. Aí não faz muita força no tornozelo. Aí na hora que vai para a ponta, quer se aguentar em cima da ponta. Só que ensinou para o cérebro dela que o tempo todo que ela sobe, ela não precisa fazer força de jogar o colo de pé para fora, empurrar o tornozelo para fora.
Então, toda vez que você faz um élevé na sua aula, você está ensinando para o seu cérebro como é que deve ficar o seu pé no dia que for fazer ponta. Show? Beleza. Então, meu cuidado no élevé. Primeiro, a postura, que é calcanhares empurrando para frente, joelho puxando patela para cima e xixi jogando xixi para frente, nunca bumbum para trás. E aí eu vou subir empurrando colos de pé para fora, sim, que é essa frente do nosso pé, a frente do nosso tornozelo. Na hora de descer, muito cuidado, porque se eu não descer jogando calcanhares para frente, eu desço aqui, ó. Aí eu começo lá numa primeira linda, e aí eu vou indo. Quando eu termino, eu tô aqui. Não, eu tenho que descer empurrando os calcanhares para frente. Você pode estar aí, fazendo comigo. Que aí você vai sentir as forças certas. Se você tiver dúvidas, você pode me perguntar. Ó, deixa, hein? Além disso, quando eu faço relevé, o que muda? O que muda é que eu tenho um demi-plié antes. Quais foram as forças que eu falei do demi-plié? Empurro o chão com o dedinho do pé, joelho para trás, xixi para frente. E aí agora associa com a força do élevé, que é o quê? Empurrar calcanhares para frente, xixi para frente, cresce, 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 jogando o colo do pé para fora. E aí eu desço empurrando calcanhares para frente. Se eu for fazer outro relevé, eu vou fazer outro plié. Sim? Então, élevé, não tem o plié para subir, para ajudar, é o mais difícil. E relevé, tem o plié para ajudar a gente a subir. Show? Próximo, Tia Ju. Entendi. Olha, gente, a galera tá afiada, hein, Tia Ju? Tandi, você vai ouvir Tandi todos os dias da sua vida, daqui pra frente, na sua vida de bailarina. Sim? Porque a gente faz todo dia esses passos. Não tem essa coisa de, já aprendi a fazer Tandi, nunca mais vou fazer. Não, você vai fazer para sempre. As bailarinas profissionais, a Clara, as bailarinas lá, blá, elas fazem Tandi até hoje. Sim? A gente vai fazer isso para sempre. Por quê? O processo de repetição, ele é importante para a gente ir afinando os movimentos, desde que a gente saiba onde a gente está errando. Se a gente não souber o que a gente está errando, a gente só fica ensinando para o nosso corpo fazer errado. Sim? Mas eu vou falar disso na jornada. E aí a gente está lá. Na nossa aula, o professor fala Tandi. O que é o Tandi? O Tandi é levar a minha perna debaixo do meu quadril para algum lugar. Sim? Pode ser que ela vá para frente, pode ser que ela vá ao lado, pode ser que ela vá atrás. O que acontece no Tandi? Primeiro ponto, a minha postura estática tem que ser sempre a mesma. Dedinho do pé empurrando o chão, patela puxando para cima, xixi para frente. Tem maneiras da gente trabalhar e deixar isso automático, e eu vou ensinar a dar exercícios para vocês na jornada da bailarina dupla. Vamos pôr a mão lá na cintura. E aí, como é que eu faço o meu Tandi? O primeiro a sair é o meu calcanhar. Depois, eu faço uma meia ponta, ó. E aí, eu estico a pontinha dos dedos. Aí, eu volto os dedos. Agora, eu puxo o meu dedinho do pé para trás. Sim? Eu não volto assim. Eu simplesmente estou lá e eu puxo o meu dedinho do pé para trás para voltar para a primeira posição bonitinha. Isso vai acontecer se for em quinta. É por isso que muita gente fecha a quinta. Muitas pessoas fecham quinta. Ao invés de fechar a quinta, fecha quinta. Por que fecha assim? Porque não puxou com o dedinho do pé para trás. Mari, quanta coisa para pensar. Pois é, só que tem maneiras da gente deixar isso automático. Sim? Isso eu vou ensinar. Onde, Tia Ju? Na jornada da bailarina dupla. Isso aí, Tia Ju. Então, o Tandi. O Tandi a gente nunca perde contato com o chão. O pé sempre esfrega no chão, passando pela meia ponta e esticando a pontinha. Joelho jamais dobra. Nem para sair, nem para fechar. Não, é o tempo todo esticado o meu joelho. Show? Esse é o Tandi. E aí, eu posso ter Tandi à frente. Sim, posso ter Tandi ao lado do meu corpo e atrás do meu corpo. Quando é à frente, a gente costuma falar que o Tandi é devant. Devant, para frente. Sim? Na nossa frente. Quando é ao lado, a gente fala que o Tandi é à la seconde. Quando é atrás, a gente fala que o Tandi é derrière. Sim? Então, eu posso ter um GT. O GT é quase igual ao Tandi,
só que ele sai do chão, e ele sai com um acentozinho, mas eu não vou entrar nisso aqui hoje, tá? Tô lá, o GT, ele passa pelo momento do tandi, mas na hora que eu estico o dedo, ele sai, uap! E aí ele toca o chão e fecha como se fosse um tandi. E ele sai, uap! É um chute, e volta. Sim? Eu posso ter um acento fora, fica, e fecha, fica, e fecha, como eu posso trabalhar acento dentro. Iap, iap. Percebe? São dinâmicas diferentes. Mas o passo é o mesmo. É GT. Saiu do chão, GT. Sim? Desde que ele saia esticado, baixinho, ele é GT. Porque se ele sair alto, ele vai ser um Grammatimã. Qual a diferença? Tandi baixinho. GT 45, máximo 45 graus. E quando ele sai esticado, Grammatimã. Mas quando ele sai por développé, desenvolvendo, ele é um développé. Show? Posso ter um petit développé, porque ele é pequenininho, baixinho. Ou eu posso ter um grand développé, um grande développé. Olha só que loucura, galera. Principalmente quem não faz balé, talvez. E até quem faz, às vezes, nunca pensou nisso. Um dos passos mais cobiçados pelas bailarinas é, sei lá, pode ser, sei lá, um développé, né, com a perna alta, o WAP, sim. Pode ser fouetté, sim, que é aquele que eu giro. Pode ser pirueta, também giro. Sim, tudo isso são passos cobiçados. Um piqué, ok? O que acontece? Qual é a perna mais responsável em fazer esses passos? Vamos voltar. Estou aqui, vou fazer aqui um développé. Qual é a perna mais responsável para que o développé aconteça? Sempre vai ser a minha perna de base. No caso aqui, a esquerda. E aí eu tô lá na barra. Porque se a minha perna de base não tiver firme e forte, não adianta eu querer fazer a perna na orelha aqui. Eu não vou conseguir subir, eu não vou conseguir me sustentar. E aí eu tô lá trabalhando na minha barra, no meu tandi, sim, no meu développé, e eu tô lá fissurada no meu lado que tá trabalhando. E esqueço o meu lado de base, esqueço de pisar com o dedinho no chão. E aí essa perna aqui, ó, vai cedendo cada vez mais, vai ficando cada vez mais instável. E eu ensino para o meu corpo que é assim que ela deve ficar quando essa estiver se movimentando. Percebe o perigo? Aí a gente ensina para o nosso corpo que isso é o certo, sendo que isso é o errado. Ela deveria estar pisando com o dedinho do pé no chão. Show? Então, por isso que eu falo, aprender o nome dos passos é importante? É legal. Mas, se você tiver que escolher entre aprender o nome dos passos ou aprender qual é a postura que você deve ter do seu lado de base, aprenda a postura do seu lado de base. Porque isso vai te dar condições de dançar. Gaste o seu QI com isso. Os passos a gente vai aprendendo aos pouquinhos na aula. De tanto eu ouvir tandi e ver o que o professor está fazendo, eu vou associando. De tanto eu ouvir demi-plié, de tanto eu ouvir GT devant, GT à la seconde, GT derrière, eu vou assimilando com o tempo. Então, um dos principais erros que bailarinas adultas cometem quando estão começando a fazer balé é gastar o QI querendo decorar o nome de todos os passos. Sim, imprima lá seu dicionário do balé, procure no Google, tem um monte de e-book de dicionário de balé, tem livros, tenha isso, mas lembre-se, a gente entender o passo a passo do processo é o que torna a nossa dança muito mais de qualidade. Show? Além dos nomes dos passos de balé, né, a gente tem essa questão de direção. Então, por exemplo, quando eu faço um movimento, né, com a perna para frente, um tandi à frente, a gente chama de tandi devant. Sim? Tandi à la seconde ao lado, tandi derrière atrás. Posso ter um GT devant, um GT à la seconde, um GT derrière. Sim? Posso ter um Grammatimã devant. Percebe? É o nome do passo, mais a direção para onde essa perna está indo. Show?
Já quando eu tenho um movimento com deslocamento, então aqui eu estava parada. Sim, fiz lá, ó, mas eu tô paradinha, tô no lugar. Já quando eu tenho um movimento com deslocamento, como por exemplo uma valsa, sim? Se eu fizer uma valsa aqui, desloquei para frente, desloquei para trás, desloquei ao lado, desloquei ao lado. Sim? Se eu fizer uma valsa que tem deslocamento, eu vou mudar o nome para onde eu estou indo. Sim? Por quê? Quando a gente está parada, a gente usa um termo, devant, que indica onde a perna vai. Agora, quando a gente vai se deslocar, a gente usa um termo para dizer para onde a gente vai como um todo. Para onde é o deslocamento. Então, aqui eu posso ter uma valsa en avant. Ao invés de ser devant, é en avant. Posso ter uma valsa en arrière. Ao invés de ser um tandi, derrière, é uma valsa en arrière. Ao invés de ser um tandi à la seconde, eu vou ter uma valsa e muda um pouquinho. De côté, ao lado. Eu troco, eu desloco lateralmente. Show? Esses nomes, eles podem mudar de acordo com o método. Tá? Cada escola dá seu nome. Sim? Então, tem gente que chama o GT, né, de glissé. Depende do método. Ok? Mas o básico no Brasil, né, quando a gente fala de balé adulto, é método livre. Ou seja, eu pego um pouquinho da Royal, eu pego um pouquinho da Vaganova, eu pego um pouquinho do cubano, eu pego um pouquinho de sei lá o quê, e vou juntando tudo isso quando a gente fala de balé adulto. Show? Então, siga sempre o que o seu professor de sala de aula falar. Mas aqui é só para pincelar como o nome pode influenciar ou não na minha dança. Sim? A grande questão é, foque na execução do movimento. Isso é o mais importante. Show? Uma outra coisa que é importante, que é mais ou menos comum em todos os métodos aí, é a direção do nosso corpo, tá? Então, eu posso estar posicionada. Aqui eu estou posicionada croisée. Sim, vocês são meu público. Então, aqui eu estou posicionada croisée. Já aqui eu estou posicionada effacée. Meu Deus, Mari de Deus, eu vou começar a balé, vou ter que saber todos esses nomes. Não! Eu tô fazendo isso exatamente para mostrar para você que você não precisa saber. Aos poucos, isso vai ficando mais claro na sua cabeça. Show? E aí, o que acontece? Meu professor fala, vamos lá, nossa sequência de tandi se coloca a quinta croisée. Bom, a quinta eu até sei o que é. Aí você vai assim, aí o professor fala, não, a outra perna. Aí você faz. Não, o outro lado. Aí você fica sambando que nem sei lá o quê. Sabe como eu sei disso, gente? Passei, vixe, passei cortado com isso. E aí, o que a gente precisa entender? Que quando o professor falar croisée, uma perna vai estar escondendo o meu xixi. Sim, eu tô cruzada. Uma perna esconde o xixi. Quando ele fala effacée, aí tá meu público. Quando ele fala effacée, eu mostro o meu xixi. Sim, meu xixizinho tá aqui, ó. O público consegue ver meu xixi. Se eu cruzo, meu público já não vê mais. Pelo menos não tanto. Tá bom? Então, pense sempre que quando ali é meu público. Se eu coloco uma perna escondendo o meu xixi, o meu público não vai mais ver. Isso é croisée. Se eu passo essa perna para trás e meu xixi fica em evidência, aí eu tô em effacée. Show? Essa é uma das principais diferenças aí quando a gente vai se colocar. Show de bola, Ju? Show de bola. Show, show, show.